not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. This one's dedicated to all the hackers. Even out, settle scores quick. A disaster recovery requires even more discs. Put your bytes up, prove it or you forfeit. Got my C64 and we blew it into orbit. M. Bison with 8 straight perfects. Overrolled emotions make hate break circuits. In case you heard, it's a named fake service. Optimize our runtime to escape verdicts. Got an integer scope flow that they can't sign. Passing code, didn't sanitize command lines, landmine. So before they'll see me after, I'm advice star, courage roll plus velociraptor. Don't prove we're human unless we really have to. Our team built schemes that destroy, recapture. Hate what they see. Finish this chapter. By the way, we're not any geeks, we hack into NASA. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Got this vodka and this Red Bull, they still give me wings, so we drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. 0 through 3, we're in every single ring. I'm just waiting till my BlackBerry dies, cause I'll replace it with the Raspberry Pi. Don't compare to this track, it makes everything they said dull. Neutralize any threat, turn Red Skull to Dev Null. They killed virus writers that we mentioned, but instead they ascended to the VX heavens, then reincarnate as live wires. Still inside we hide ciphers and sign device drivers. Which school will we hit next? They didn't learn the format, so we've got a print F. Next step is a chin check. Freestyles that I spit best, they didn't decrypt yet. I crush internet MCs and rhyme battles. Get your Wi-Fi tackled, hacked by pineapple. I don't think you'll like my Snapple, cause I popped it with vodka in a cyanide capsule. We drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Got this vodka and this Red Bull, they still give me wings, so we drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. You know there's gonna be security, right? First we drink all the booze, then hack all the things, then backdoor the firmware on anything you bring, regardless of the hardware, service or encoding, connected to the internet and someone's gonna own it. This is for the pirates that clap and love the sound, attacking from the cloud, then we're back in underground. There's no masking from us now, we pop tornadoes around the globe, track and hunt you down. Hacked on schedule, added to your calendar, devices online, here comes another challenger. State infiltrated, so undercover. This is for my comrades who stare at their debuggers and trace every buffer. Examining the code flow, haven't been to sleep, better pop another no-dose. I think I'll need a planet-sized urn, cause some men just wanna watch the world burn. Your turn. Stay out of jail. Technologically possible, yeah. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Got this vodka and this Red Bull, they still give me wings, so we drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. 0 through 3, we're in every single ring. I mean, these servers have more firewalls than the devil's bedroom. Hack all the things. Drink all the booze. Hack all the things. Hack all the things. Hack all the things. Things. 0 through 3, we're in every single ring. Hack all the things. Yeah, well, good luck, man. Drink all the booze. Hack all the things. Got this vodka and this Red Bull, they still give me wings. Drink all the things. Drink all the vodka and hack all the booze. Drink all the booze. Hack all the hackers. Hack all the hack. Boa tarde.
Boa tarde. Só tá aparecendo minha voz aí na live. Tava mutado mesmo. Foi mal aí, pessoal. O que a gente está pensando hoje é automatizar um pouco dos processos dentro da área de hacking. Então a gente vai mexer um pouco com scripts, principalmente shell script, e dar uma revisada em Recon e depois a gente parte para a prática e já testa isso em algumas máquinas lá do TryHackMe. Beleza. Antes de tudo, vamos dar uma revisada no nosso processo de Recon que a gente faz sempre, né? As ferramentas que a gente acaba utilizando bastante para Recon, principalmente o Nmap, né? Que o Nmap a gente conhece bastante, a gente já usou em todas as máquinas que a gente fez. E por que a gente usa o Nmap? Porque, principalmente para dois motivos. Quando a gente entra dentro de uma rede, nesse caso a gente está usando o TryHackMe, que tem uma VPN, né? Então a gente conecta na rede do TryHackMe por meio de uma VPN, por meio de um túnel. Mas um dos motivos da utilização do Nmap é de descobrir hosts que estão ativos na rede. Então, a gente consegue realizar um processo de ping, mais ou menos, enviar pacotes de CMP para que a gente descubra quais IPs estão disponíveis na rede, quais IPs estão sendo usados, no caso, quais IPs, quais hosts estão ativos. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente vai lá, conecta no TryHackMe, né? Deixa eu conectar no TryHackMe já. Isso eu vou deixar um profilezinho. Por algum motivo o OpenVPN nunca completa aqui. Agora completou. Certo, já conectamos aqui na rede do TryHackMe, então. E normalmente o que a gente faz com o Nmap para descobrir esses hosts é rodar um SNPE. Isso se chama um processo de ping sweep. Ping sweep é exatamente aquilo lá que eu tinha comentado. Se a gente ver o meu IP aqui lá na rede do TryHackMe, a gente está com esse IP. E uma máscara um pouco diferente. Mas digamos que tenha... Vamos pegar até o ETH0 aqui que fica mais fácil. Que tem máscara 24. Máscara 24, ou 255.255.0, ela quer dizer que tem 254 possibilidades de IP dentro dessa rede. Então a gente pode ocupar 255, mas aqui broadcast não conta, né? IPs dentro dessa rede. Ou seja, pode ser do 192.168.0.1 até 192.168.0.254, porque é 255 utilizado para broadcast. E o que a gente faz para descobrir se um host está ativo normalmente? A gente vai lá e pinga ele. No nosso caso, eu sei que o 090 está ativo. E quando ele retorna esse pacote XMP, ou seja, esse ping, a gente descobre que ele está ativo. Um método de automatizar, para não precisar ficar fazendo ping para todas as possibilidades IP dentro de uma rede, é utilizar o Nmap para automatizar um pouco isso. Então a gente utiliza essa opção do "-sn -pe" para fazer essa varredura de forma mais automática. Então a gente conseguiria fazer 92.168.0.0/24 e ele faria todo esse processo para a gente. Certo. Depois disso, o que a gente faz? A gente já descobriu os hosts. Então, o que normalmente a gente faz? A gente vai lá, pega um host ativo, no nosso caso a gente sabe do 192.168.0.90, e escaneia todas as portas dele para saber quais estão abertas. Só que, normalmente a gente faz o quê? A gente escaneia todas as 65.535 possibilidades de portas
de forma rápida, então rodando um T4 aqui, e não busca profundidade em cada uma dessas portas. Então a gente não tenta rodar todas as possibilidades da scan dentro dessas portas. Por quê? Ia demorar muito, né? Porque 65.535 portas. Se a gente tentar escanear a fundo elas, vai demorar um século. Então o que a gente faz normalmente é rodar um scan rápido em todas elas e depois, quando a gente tem o resultado de quais portas, especificar elas, por exemplo, porta 80, que é HTTP, e daí sim rodar um scan completo. Então rodar com todos os scripts disponíveis no Nmap, que é a opção "-a", e também a opção "-sv" para descobrir as versões dos serviços que estão rodando. Certo. Esse normalmente é o nosso processo de scan. Normalmente a gente não precisa de nada muito mais elaborado, pelo menos até agora, dentro das máquinas do TryHackMe. Claro, depois sim processo de enumeração. Mas o scan é basicamente isso. Só que, apesar do Nmap já automatizar um pouco esses processos, a gente ainda consegue tornar muita coisa mais rápida se a gente criar script simples, se a gente utilizar da programação e do próprio bash aqui, do próprio terminal, para automatizar esse processo. Não precisar primeiro rodar um ping sweep para descobrir os hosts, depois pegar os hosts que estão disponíveis, escanear todas as portas, pegar as portas, colocar em outro comando e escanear a fundo. Então a gente vai ver um pouco da programação dentro do bash hoje. Então vamos lá. Vou criar um script simplesinho aqui. Pode ser scan.sh. E observem que dentro do bash, normalmente quando a gente vai fazer um shell script, a gente deixa a extensão .sh. Certo, como que funciona isso aí? Antes de tudo, quando a gente começa um script desses, a gente tem que especificar que tipo de arquivo que é. Para quando a gente for rodar ele, o bash conseguir interpretar em que linguagem ele tá escrito. Então a gente especifica com um shebang, que é bem chamado de shebang, a combinação desses dois caracteres, que é basicamente não sei se dá pra ver. Tá um pouco pequeno. Tá, então. Aí. É um jogo da velha e um ponto de exclamação. E normalmente a gente chama isso de shebang. Não sei porquê, mas chama. E a gente coloca o interpretador. Então nesse caso é o /bin/bash, que é onde está localizado o shell do Linux. Com isso, a gente já consegue dar a informação de que linguagem que ele está escrito, como que ele vai ser interpretado. Beleza. Certo. A vantagem de utilizar shell script é que a gente consegue realmente rodar comandos do Linux utilizando dentro da programação. Então se a gente quiser rodar um Nmap, por exemplo, que é o início do nosso processo, rodar um ping sweep, a gente pode simplesmente colocar um Nmap. Nesse caso vamos fazer tudo estático primeiro, para ver como que funciona e depois ir evoluindo. Certo, então a primeira coisa que a gente faz é o nmap-sn-p. Será que a gente já faz com o argumento agora? Não, tu sabe, pô, acho que pode ser. Vou fazer então. Beleza. Como que a gente trabalha com argumentos? E o que são argumentos, na verdade? Quando a gente passa um ping, quando a gente faz um ping, a gente coloca ping e o IP. Nesse caso, a gente tinha colocado 192.168.0.90. Nesse caso, o IP é o nosso primeiro argumento. Então, para a gente receber um argumento dentro do shell script, a gente pode só colocar um cifrão e onde que o argumento vai estar, qual a posição do argumento. No caso, o 0, ele é o próprio script, é o próprio comando, então a gente começa no 1. Para ficar mais organizado, a gente pode utilizar isso dentro de uma variável. Então a gente vai saber que quando esse primeiro argumento que a gente receber dentro do script, ele vai ser a gente pode colocar o IP, o host, colocar o host.
E uma coisinha bem chata que a gente tem que ficar sempre atento no Bash é que pra definir variáveis, a gente não pode colocar espaço. Ele é bem chatinho com isso. Se a gente colocar espaço, não funciona. Beleza. E assim a gente já tem o nosso host. Com o host já definido, a gente pode colocar que a gente vai escanear, vai fazer o ping sweep nesse host. E como é uma variável, a gente coloca com um cifrão. Beleza. Tá, nesse caso, na verdade, não é host, né? É network. Beleza. Depois disso, o Nmap vai nos retornar alguma coisa. Então, se a gente fizer, por exemplo, um Nmap SNPE, deixa eu pegar meu IP da túnel. Nmap SNPE 0/24. Eu sei que a máscara não é /24, mas só para não ter muitos IPs. Vamos ver o que ele nos retorna. E a manha de conseguir fazer as coisas no Bash é muito disso. Primeiro se roda o comando e vê o que está sendo retornado e como está sendo retornado, para que daí sim a gente consiga manipular esse retorno, esse output. Certo. Nesse caso, o Nmap acaba nos retornando essa linha, que Nmap, scan report, for e o IP que ele encontrou, e depois um host up. E no final, um Nmap done. Ok, a gente pode direcionar todo esse output para um arquivo, para que fique mais organizado. Então vamos colocar output ping sweep. Vou colocar só ping sweep para não ficar muito grande o nome, né? Ping sweep.text. Não precisa ser necessariamente .text, mas só para ficar bonitinho. Certo. Então, com isso, com esse redirecionamento que a gente faz do arquivo .text que a gente está criando aqui, ele vai simplesmente pegar o que ele retornaria aqui no próprio terminal e vai colocar dentro de um arquivo, que é o arquivo que a gente especificou. Então, se a gente fizer isso, vamos fazer até na mão aqui para não precisar rodar certinho. Olha só. No test.text. Se a gente colar o output nesse arquivo, então tá tudo aqui. Como que a gente pode fazer para que fique nesse arquivo somente os hosts que estão ativos? Então a gente precisa filtrar para excluir essas linhas que tem escrito hosts up, ou host só, e precisa excluir essa última que diz done também. Então o que a gente pode fazer é concatenar comandos por meio do pipe. Vou até aumentar aqui para ficar melhor de enxergar. Por meio do pipe, que é essa barra reta, e utilizar o comando grep. O grep ele é muito utilizado para pegar linhas que têm um determinado caractere. Então, por exemplo, grep nmap, é que nmap está com letra maiúscula, né? Ele pega todas as linhas que tem nmap. E o que a gente pode fazer, olha só, a gente tem que identificar padrões nas linhas que a gente quer pegar. Nesse caso, a gente quer pegar todas as linhas que tem o escrito for. A gente sabe que nenhuma das outras ali que a gente quer excluir tem escrito for. Então a gente pode dar um grep no for. Ó, já sobrou uma linha só. Só que essa linha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E a gente quer que fique só a última coluna, só a coluna número 5. Então o que a gente pode fazer é concatenar mais um arquivo, um comando no caso, que é o cut. Como que funciona o cut? O uso padrão dele é estabelecer um delimitador, ou seja, o que divide as colunas, nesse nosso caso é um caractere de espaço, e falar qual coluna que a gente quer pegar. Então, -d para delimitador ou delimiter, e coloca o caractere que a gente quer pegar, que é um espaço.
e "-f", para especificar qual coluna a gente quer pegar, e um 5, porque nesse caso a gente quer pegar a coluna de número 5. E olha só, a gente já conseguiu colocar, filtrar aquele output para ficar só os IPs. Então o que a gente faz agora? A gente pega esses comandos que a gente tinha colocado para filtrar, e a gente tem duas formas de fazer. A gente pode filtrar antes de colocar no arquivo ou depois. Vamos filtrar antes, porque daí já vai direto para o arquivo, né? E vamos testar isso aí. Primeira parte. Vou apagar o nosso teste. Beleza, para rodar um shell script, um arquivo .sh, a gente tem duas formas de fazer. A gente pode chamar o bash e rodar ele assim, ou a gente pode dar um chmod mais x nesse arquivo e depois chamar ele com ponto barra. O que é o chmod? O chmod ele muda as permissões do arquivo, e com mais x a gente está falando que esse arquivo tem permissão para executar. Então a gente vai conseguir executar esse arquivo, ele vai se tornar um executável. Pessoalmente eu prefiro fazer dessa forma e rodar ponto barra e o script. Ó, nesse caso ele está dando erro porque a gente não especificou nenhum argumento, não especificou nenhum host. Então se a gente colocar o nosso IP mesmo, se a gente colocar o argumento que é a nossa rede, vamos ver o que ele vai produzir. Esperar um pouquinho. Certo, e ele acabou de rodar. Na teoria, a gente tem que ter aqui um arquivo pingsweep.txt. E olha só, deu certo. A gente rodou a nossa ferramenta de scan, passando como argumento a rede que a gente quer escanear, e ele fez o pingsweep e colocou num arquivo somente os hosts. Tá, beleza. Para que a gente fez isso? A gente fez isso para conseguir ver todos os hosts que estão ativos, e se a gente quiser escanear todos eles, a gente consegue agora pegar um host por linha e fazer o processo para cada um deles. Tá, beleza. Nesse caso vamos fazer... Pode fazer. Qual que eu... Tá, beleza. Uma coisinha que a gente pode fazer só para enfeitar aqui... Opa. É que uma coisa que a gente pode ver quando a gente roda ele é que ele não fala que precisa de um argumento, né? Então ele só dá erro se a gente não passa nenhum. Então a gente pode fazer uma verificação antes de tudo dessa forma, utilizando um if. Eu nem lembro direito a sintaxe do if, acredito que seja assim. Tenho certeza. Tá, e como que é a sintaxe do if? Tá. A estrutura do if dentro do scan, dentro da programação, ele vai fazer uma verificação. Então a verificação que a gente quer fazer é se existe esse primeiro argumento, se ele não é nulo. Então se ele não é vazio no nosso caso. Nesse caso a gente vai fazer um if, colchete, espaço, e vai colocar a nossa condição, que é argumento 1 menos eq vazio. A maior parte das linguagens de programação para fazer uma comparação de igual é feito assim, igual igual. Mas no Bash não, no Bash é menos eq, que é menos equal. Tá, beleza. Vamos só conferir se é assim que se faz o if, né? Dentro do Bash. É isso aí mesmo. Tá, beleza. Não é assim. Tá, então o if
a gente faz o if, dentro dos colchetes a gente coloca a condição que ele vai verificar. Daí vem um ponto e vírgula then. E a gente coloca o que vai ser executado quando essa condição for verdadeira. Depois disso a gente acaba com um FI. Tá, beleza. Aqui a gente quer printar para o usuário. Insira. Tanto faz por enquanto. Passe uma rede como argumento. E depois sair do programa. Vamos testar se isso funciona. Então, se a gente rodar ./scan, deu erro aqui. Binary operator expected. Tá bom. Acho que dá pra usar assim também, vamos conferir. Binary operator expected. Meu Deus do céu. Ixi, dá erro. Integer expression expected. Opa. Ficou igual de novo. Tá, agora funcionou. Ai. Tá, olha só. Eu tinha esquecido disso, mas quando a gente vai passar uma variável vai passar uma variável dentro de uma verificação ou dentro de um for, no negócio de repetição, a gente tem que colocar o entre aspas e daí sim coloca o cifrão dentro dela, dentro das aspas. Tá, então aqui a gente basicamente está fazendo um if para verificar se o primeiro argumento é vazio. Se for vazio, ele imprime passe uma rede como argumento e sai do programa. Então a gente viu que está funcionando já. Beleza, vamos passar para a próxima parte do nosso script. Depois de a gente fazer o ping sweep, o que a gente quer fazer para cada um daqueles hosts? A gente quer verificar todas as portas de forma rápida. Então a gente quer rodar aquele nmap -p -T4, tanto faz a ordem, mas eu prefiro colocar -T4 antes. -pn, porque o PN ele só fala que não precisa verificar se o host está ativo, porque a gente já verificou aqui que ele está ativo, então não precisa verificar de novo, só para poupar tempo. E isso aí. Só que a gente precisa fazer isso para cada um daqueles hosts do arquivo. Então o que a gente vai fazer é um for. Vamos pesquisar aqui como é que se faz um for. Eu até tenho uma colinha aqui que eu vou mostrar para vocês depois. Memórias Firefox, beleza. Bash. For loop. Completo ligado. Tá, e o que a gente quer fazer é para cada uma das linhas no arquivo. Então, for line in file. For each line in a file. Blá, blá, blá. Aqui, ó. Tá, e olha só. O que acontece nesse exemplo que ele deu? Ele especifica o nome do arquivo. Isso aqui. Ele especifica o nome do arquivo em uma variável file e em outra variável ele coloca um cat no file. E daí sim ele faz, para cada linha dentro dessa variável, ele toma alguma ação.
A gente não precisa necessariamente colocar tudo em variáveis, então a gente pode fazer dessa forma. For host in cat ping sweep .text, ele vai fazer, eu não lembro se é assim, não precisa do ponto e vírgula só. Isso aí. Então, para cada host dentro do arquivo, e esse cat é aquilo lá que a gente fez, é para imprimir o conteúdo de um arquivo. Então, se a gente fizer um cat no PingSweep, nesse caso está vazio, mas se der um cat no scan.sh, ele mostra o que tem dentro. Então aqui ele vai fazer um cat no arquivo do PingSweep, que vai estar com os hosts, e para cada linha, que no caso é um host por linha, então para cada host dentro do arquivo, ele vai tomar alguma ação. E qual que é essa ação? É o nosso Nmap. Opa! Ah, e boas práticas não é programar com Nano, tá? Pode usar o VS Code também, bem tranquilo. Tá. Certo. Para cada host dentro desse arquivo, a gente vai escanear todas as portas. E o que a gente vai ter que passar para o Nmap? O host. Tá, beleza. Como que isso vai ser retornado? Nesse caso, se a gente deixar assim, ele vai retornar tudo na tela. Então ele vai fazer o ping sweep e colocar no arquivo. E daí para cada host ele vai imprimir o resultado do scan de portas, do port scan, no terminal. De novo, a gente quer direcionar para um outro arquivo para a gente poder reutilizar depois. Então o que a gente pode fazer é criar uma pasta por host, para deixar organizado. Então vamos dar um make dir no host. Só deixa eu fazer uma coisa. Vamos rodar o primeiro comando como sudo, porque para ele conseguir rodar com ICMP, senão ele vai rodar com TCP. Tá. Vai dar o make dir ou seja, o make dir criar diretório. Então ele vai criar um diretório com o nome do host, com o IP do host no caso, e depois ele vai fazer o Nmap. Não sei se precisa de sudo nesse caso, mas na dúvida vamos. E a gente direciona o resultado desse scan para a pasta host e coloca, vamos colocar o que? openports.txt. Tá, tranquilo, né? Vamos salvar o nosso scan. E agora o que a gente vai precisar fazer de novo? Vamos rodar aquele comando que a gente tinha colocado antes, -p-t4 -pn em um host que está ativo, vamos ver. Ponto 43 estava ativo, eu acho, se eu não me engano. Ponto 43. E vamos ver o que ele vai nos retornar. Vou colocar como sudo, porque a gente estava rodando como sudo lá. Tá, no caso, vamos rodar só com menos portas, porque senão vai... Vamos rodar só com as top 1000 portas. O retorno vai ser o mesmo, só que no caso de escanear todas as portas, ele vai trazer o resultado para mais portas. Mas vai ser a mesma coisa quando a gente quiser filtrar o resultado. Certo, e é exatamente para isso que a gente está rodando. A gente vai ver o que o comando retorna e a gente vai filtrar isso para que ele deixe dentro do arquivo somente o número das portas que estão ativos. Porque se tiver um monte de string dentro do arquivo, a gente quiser utilizar, pegar as portas dentro dele, vai ficar uma confusão depois. A gente não vai conseguir pegar. 15% dano. Meu Deus do céu. Ixi. No caso, top 50 portas. Se ficar muito tempo ainda, eu vou botar só a porta 80 pra ver se tá aberto. 80, 22, 21, 443. Mosquito. Tá, beleza. % dano. Certo. No caso, ele não achou nenhuma porta aberta, né?
nos complicou um pouco a situação. Esse 43 tá lá mesmo? Menos P80, 443, 22, 21. Mais umas portas aí que estão quase sempre abertas. 369. Além Não é desse. 369, como é que eu. De qual? Eu tava pensando mais que ali. Ah. Putz. User Share Map Services. Será que é isso? Não, 1434. não sei. Tá, vamos testar com essas pra ver. Senão a gente roda na própria máquina aqui também. Ó, tá. Já deu um resultado. Certo, então o que ele vai nos retornar? Ele vai retornar esse cabeçalho sempre, que tem host discovery disable, starting. Quais as linhas que a gente quer pegar? As linhas que tem portas. Então a gente pode filtrar as que tem escrito TCP ou UDP. Então nesse caso, a gente vai dar um grep no TCP. Se eu não me engano, dá pra usar assim. UDP. Opa, vamos fazer a mesma estratégia de antes. Vamos pegar todo esse output. Puta que pariu. Excluir tudo. Tá. Pelo menos é pouca porta. E eu vou ir criando aqui um teste.text, onde a gente vai colar todo o output. Nosso grep não deu certo. Demora, né? 4 portas só. Pois é. Tá. Esse é o output que daria. Eu podia ter direcionado direto para o arquivo, mas tudo bem. Então se a gente der um cache, esse é o output. O que a gente precisa fazer é dar um grep nas linhas que tem TCP ou UDP. Se a gente der só TCP, ele já pega. Mas é que as portas podem ser UDP. Não, na real não podem não. Porque o UDP tem que rodar um scan específico com "-u", se eu não me engano. Acho que "-u" ou A Nmap "-su". acho que é só TCP. É, só TCP sim. Tá, então o que a gente vai fazer é dar um grep no TCP para pegar essas ocorrências. Depois disso, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que pegar somente a primeira coluna dessas três e depois pegar somente o número. Então primeiro vamos cortar as colunas. Então a gente faz um cut, especifica o delimitador, que é o espaço. Não vai dar certo isso aí, mas depois a gente resolve. E o "-f", não vai sim. 1. Certo, pegamos só a primeira coluna. Depois disso, vocês podem identificar essa barra também como um delimitador. Então a gente vai pegar somente a primeira coluna, utilizando a barra como delimitador das colunas. Então cut "-d", barra, "-f1" de novo. Pronto, aqui a gente já tem todas as portas. Então vamos lá. Nano no scan. E é isso aqui que a gente vai colocar como filtro. Tá certo, né? Tá, beleza. Opa, tá. Certo, então o que a gente fez? Nosso script ele já está fazendo um ping sweep na rede, colocando todos os hosts ativos em um arquivo. E só para o usuário já ver quais hosts estão ativos, vamos mostrar para eles. Echo hosts ativos.
e daí dá um cat no ping sweep.text. E daí para cada host, ele vai fazer análise rápida de todas as portas e salvar o resultado no diretório com o IP do host em open ports. Tá, beleza. A título de teste, vamos colocar para escanear aquelas mesmas portas, só para testar. 21, 22. Ponto barra scan. Vou até pegar não lembro qual que era a rede, então vamos. Tá. Ele já pediu porque a gente colocou como sudo, para rodar como sudo. Vamos ver. Vai demorar, né? Não era pra demorar muito, não. Tá, nesse momento ele tá fazendo o ping sweep e depois ele vai imprimir quais hosts são ativos. Second. Muito obrigado pelo follow, Linux Povão TV. Beleza, tá rodando aí. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, vamos ativar uma... Ó, tá, já nos retornou. Opa. Ele nos retornou aqui os hosts que ele identificou como ativos na rede que a gente passou para ele. Aqui a gente pode ver que ele retornou um output feio aqui, quando foi fazer o scan das portas do primeiro e do segundo. Então a gente vai ter que filtrar depois para não exibir isso aqui também. E se a gente der um ls aqui, a gente pode ver que ele criou direitinho os diretórios para cada um dos hosts. Então se a gente der... Opa! E ele acabou o scan. Então até aqui mesmo, se a gente der um cat, vamos primeiro no 103, no open ports, pegou que as portas, todas aquelas portas que a gente identificou estão ativas. Vamos fazer o seguinte, ó. Não sei se isso funciona. Funciona. Tá. E então ele pegou que todas essas portas, essas 4 portas estão ativas pros 3 hosts. E ele identificou na rede. Como a gente pode ver aqui acaba um, aqui acaba o outro, aqui acaba o outro. Provavelmente está filtrada todas essas portas, porque a gente nem ativou as máquinas, né? Então não deve dar pra gente mexer nelas. Mas deu certo no nosso scan. Tá, beleza. E agora o que a gente quer fazer? A gente fez o ping sweep, identificou os hosts para cada um deles. A gente fez o scan rápido. E agora dá pra fazer dentro desse fora ou dá pra fazer fora também. Vou fazer dentro. Para cada uma das portas que ele identificou como ativas, a gente quer rodar. Teoricamente, quando a gente for rodar, vai estar um -p- aqui, correto? E ele vai nos retornar as portas ativas. Depois disso, a gente quer fazer um nmap sem -t4. Vamos com -t4, na verdade. Mas a gente quer fazer em cada uma das portas que ele identificou como ativa, em cada um dos hosts. Então, para cada host, para cada porta naquele host, a gente quer rodar o scan. Na real, a gente quer rodar um scan que tenha todas as portas especificadas aqui, tipo porta, vírgula, porta, vírgula, porta, para cada uma delas. Como que a gente vai fazer isso? A estratégia que a gente pode fazer é dar um cat naquele arquivo de open ports. E se a gente der um cat aqui no 103, por exemplo, no open ports, ele vai nos retornar um por linha. Mas a gente vai ter que fazer isso aqui se transformar em 21,22,80
443 para cada uma das portas, para que a gente consiga especificar nessa parte, especificar do jeito que eu tinha mostrado. Como que a gente vai fazer isso? Se eu não me engano, é com TR, com o comando TR. Deixa eu ver, vamos ver como é que se usa o TR. Linux line break to comma. Vamos ver. Se não me engano, dá para usar o comando TR para isso. Se não, eu vou mostrar um outro comando depois, mas nós vamos ver. Eu acho que o TR é mais apropriado nesse caso. Tá, olha só. Então é um TR para substituir o contra barra N, que é a quebra de linha, por uma vírgula. Tá, então tá beleza. Se a gente fizer aqui o TR no contra barra N por uma vírgula, já deu certo. Só tem aquela última vírgula ali que... Por que tem aquela última vírgula? Deixa eu ver o open port. Será que tá... Opa. É porque ele dá um barra N aqui no final, né? Tá, então o que a gente pode fazer, eu não sei se isso vai melhorar, mas... Difícil de digitar hoje, né? É o frio. Pior que Pelo amor de Deus. Ainda deu a mesma coisa. Como que a gente pode fazer isso? Vamos dar uma coladinha. Nada de feio em dar uma colada também, tá? Pra quem não sabe, eu fiz um script que já tem um pouco do que a gente tá fazendo aqui, mas vai um pouco adiante, já tá bem bonitinho, na verdade, e tá no GitHub. Eu vou deixar o link aqui no chat, se vocês quiserem acessar. Ele basicamente faz o que a gente está fazendo aqui, então ele faz todo aquele processo de scan em todas as portas, e ainda assim ele pega de cada uma das portas, depois da identificação total, ele pega quais estão rodando serviços HTTP e HTTPS e roda uma enumeração de diretórios naquelas portas. Vão ter mais funcionalidades, mas por enquanto está sendo só isso. Deixa eu colocar o link ali no chat. Acho que é isso aí. Deixa eu ver. Tá, tranquilo. Tá, beleza. Então vamos dar uma coladinha no meu script. Essa parte aí. Mas aqui deu certo. Será que muda se a gente colocar sem... Eita, é isso? Sem aspas? Acho que não. Eu vi que tu tinha botado sem. Não tenho nem ideia do porquê isso. Quando dei um nano lá, não tinha nenhuma linha sobrando, né? Acho que não tinha não. Mas ele quebra na última. 103 open ports. Opa. Ah, tem uma linha sobrando aqui. Tá. Opa. Tá. Isso aí. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode... Ah, eu sei. A gente pode... A gente pode fazer um... Puta merda. Não sei. Eu tava com a tô solução na aprendendo ponta da junto, língua já. pessoal. Oi? Tu não dá pra fazer nada naquele grep e o cut que tu fez pra salvar as portas? Não é lá? Pode ser.
Não, antes de. Deve ter Na hora que tu salva o assim open dá, eu ports. acho. Vamos testar. Não. Opa, o que eu faço ali? O que tu tinha comentado? Antes de tu salvar as portas lá no cut que tu faz, não dá pra fazer nada? Quando ele gera o arquivo open ports. Mas deve ter Ah, alguma não. coisa pra remover linhas vazias. Remove empty lines. Acho. Deve ser assim. Não, mas é assim. Deve ter alguma coisa mais bonita que isso. Tá bom. Tá. Olha só. Então o que a gente vai fazer... Primeiro vamos testar, né? Dar um sed. O "-i no sed é para atualizar o arquivo. Então depois de realizar o que o comando sed propõe, ele salva o resultado no arquivo. Então ele atualiza o arquivo. E aqui o que ele tá fazendo... Cara... eu vou te dizer que eu não sei. O que ele botou aí? É alguma Deixa eu- coisa pra... Não entendi por que é esse o comando, mas esse aqui é o modo do sed deletar linhas vazias. Então eu aceito. Open ports. E daí agora se a gente dá aquele BR. Legal. Não deu certo o nosso sed. E não deu certo o nosso sed. Não sei porque eu tô fazendo desse jeito. Ainda não deu certo. Vamos dar um cat no arquivo. E daí a gente consegue ter uma visualização, pelo menos. Daí a gente não deixa um sed "-i porque não é pra atualizar o arquivo, não. Só vamos ver o que ele retorna. No such file or directory. Sabe por que tinha um P? E lá não tinha um S. Tá sem o S. Então o jeito que colocaram lá tá errado. Dá pra tu usar um grep também, tenta aí. -b. É que eu não sei como que eu vou colocar. Aí O que é eu vou o colocar? tio e cifrão. Depois do -v. Tenta aí. Será? Vamos ver. Ah, mas também, né? Não, no grep aí. Pra tirar É o que complicado, né? Sem colocar o pipe aqui vai longe. Ah, tava sem esse S. Exatamente, incógnito. O que importa é não dar erro no final. Tava sem o S. Isso. Ó, Aí agora. tá, não, mas é que tá dando o mesmo retorno, na real. Tá, mas é que aí não tem como saber, né? Ah, era pro Kali tá do lado ali, né? Remove last occurrence. Sed. Esse sed tem isso. Last occurrence of a word based on. Não, usando rejection. Deve ser isso aqui. Tá bom. Ver. E daí se a gente fizer um TR aqui, do jeito que a gente estava fazendo para substituir por vírgula, e
depois conseguir remover. Que isso? Tá. Que isso? Deixa eu aumentar o tamanho dessa tela aqui. Dá pra usar um AWK também. Tô usando aqui. É chato, mas mas será que dá pra... É uma stringzinha só ali. É quase a mesma coisa que o set, na verdade. Ele colocou... Tá, ele colocou o S. O S é de... Não sei, mas é pra substituir. Tá, aí a gente vai substituir por nada. Ah, legal. É porque aqui tem que colocar a vírgula. Não. Valeu pelo follow, user. Last, comma, on file, Linux. Lera. Confia? Eu confio. Eu confio. Pronto. Aí. Tá. Cara, não faz sentido isso aqui. Eu não sei porque qual que é dessa do ponto cifrão. Pois é. Verify why dot. Ah tá, é uma expressão regular que remove qualquer caractere, eu acho. Então se tiver ponto e vírgula, ponto, Ah, vai funcionar. Tá bom. Tá, então é isso aqui que a gente precisa fazer para pegar as portas nesse formato. Então vamos lá, vamos copiar essa automaçãozinha. Depois eu vou explicar como que o sed funciona, porque ali não deu para entender muito bem, já que foi uma exceção, né? Tá, o que a gente vai fazer agora? Vamos atribuir. A gente atribui em uma variável ou a gente deixa direto? acho que dá pra botar direto, né? Ninguém vai querer saber só a porta. Então a gente vai rodar o nosso comando do Nmap. E aqui a gente vai ter que colocar as portas. Como que a gente vai fazer isso? A gente bota um cifrão, nem seria para uma variável, já dá a sintaxe de variável. Só que quando a gente vai colocar um comando, a gente bota o cifrão e o parênteses. E daí bota o comando. No caso, a gente vai dar um cat no host barra openports.txt. Acho que variável vai ficar mais fácil de entender, na verdade. Depois Não, vamos deixar assim pra ver se funciona, depois a gente organiza. Já aprende como é que bota comando direto. E agora vamos testar de novo, só pra conferir se isso aqui vai dar certo. Na real, a gente já acabou de testar aqui, né? Foi exatamente assim que a gente usou. Tá. Então a gente vai especificar as portas. E daí a gente coloca a opção "-a" para rodar todos os scripts do Nmap e o "-sv" para ter o scan de versões também em cada uma das portas. Tá, beleza? E daí por fim a gente passa o host. Isso aqui a gente vai salvar na pasta do host e vamos colocar scan result.txt. Pode ser, né? Tá. Acho que é isso aí. Dá um ponto barra scan aqui. Tá, tem que passar uma rede como argumento. Tá. Vamos repetir o comando aqui, porque daí... Tá. Vamos fazer uma coisa antes, só pra gente conseguir ter controle do que o script tá fazendo. Vamos colocar uns ecos aqui.
Então aqui ele vai fazer o ping sweep. Então vamos colocar echo running ping sweep on network, que é a rede que o cara especificou. E vamos colocar um /n para ele dar uma quebra de linha. Tá. Ele mostra os hosts ativos. Dica, no echo, quando tu vai colocar, não diria caracteres especiais, mas caracteres que tem que ser interpretados, como é o caso do /n, que é quebra de linha, ou /t, que é para dar um tab, que nem assim, coloque echo -e. Tá, echo -e aqui também. Na real, vamos colocar ali dentro. Porque para cada host, a gente dá um echo -e. E a gente tá fazendo ali scanning all ports on naquele host. E vamos dar um /n. É importante a gente mostrar quais portas são abertas antes de escanear elas a fundo? É que tu vai escanear o serviço? Eu acho que Ah, sim. então acho que não, porque vai mostrar depois. Pode ser, a gente dá um catch no scan result depois, então. Tá. Eu apaguei alguma coisa que eu não deveria? Ah, na verdade, acho que é bom mostrar e dar um eco, né? E depois dar eco que tá escaneando o serviço. Isso. Scanning services on open ports. Off o host, porque para cada um dos hosts a gente vai colocar isso, né? Tá, beleza. Agora vamos lá, porque daí agora a gente já sabe mais ou menos o que tá acontecendo. Então, ó, tá rodando o ping sweep. Enquanto ele roda ali, vamos ver como é que funciona o SED. O SED, bom, o TR a gente já viu mais ou menos como que funciona, né? O TR basicamente tu coloca TR, o caractere que tu quer encontrar dentro do arquivo e por qual caractere tu quer substituir ele. Então nesse caso a gente queria encontrar a quebra da linha e a gente quer substituir ela por uma vírgula. Tranquilo. O SED, ele é parecido, só a sintaxe que muda um pouco. Por quê? Se a gente quisesse fazer esse processo do TR no SED, só ele já encontrou os hosts ativos aqui. Ah, tá, ele não conseguiu criar porque já tinha criado o diretório lá antes. Tá. Se a gente quiser rodar com o SED, o que a gente vai fazer? Vai dar um SED. E quando a gente quer substituir, realizar uma substituição, a gente bota um S primeiro. Depois disso, a gente coloca uma barra e a gente escreve qual caractere quer encontrar. Nesse caso, seria uma /n. Depois disso, a gente coloca mais uma barra. Então é só separação. S é a opção de substituir. Então depois que especifica a opção, coloca uma barra. Daí, depois dessa barra, coloca qual caractere tu quer encontrar. Depois disso, divide de novo com outra barra. E coloca por qual tu quer substituir. Nesse caso seria a vírgula. E por fim, para fechar tudo, tu coloca outra barra. Só que o SED é um pouco diferente. Por quê? Ah tá, é porque ele tá rodando ali e saiu o conteúdo. Deixa eu ver o que eu posso colocar. Vamos colocar os hosts. Tem aqui de arquivo. Sweep. Não deu certo, né? E não deu certo. Tá que está certo, velho. É que tem que... Não. Essa... Mas que a minha sintaxe tá certa, tá certa. Sed replace line break with comma. Olha a quantidade de aba que eu já tenho aberto aqui, deixa eu fechar isso aqui.
thread. S/N/. Certo. Por que o menos E? Ah, tá. Eu acho que preciso do menos E pra interpretar o caractere de quebra de linha. Isso. Tá. Então, nesse caso, foi exceção porque tinha quebra de linha e precisa do menos E pra interpretar. Mas digamos que a gente queira mudar o ponto de cada um por vírgula. Então, a gente colocaria S para substituir, ponto para encontrar o ponto e vírgula para substituir por vírgula. Só que vocês podem ver que ele só faz isso pro primeiro... Foi estranho, né? Substituiu um ou a impressão minha? Sim. O primeiro um só. Ah, não vai me dizer que tem que... Ah, tá, é porque... Ah, eu entendi. O ponto é o começo, eu acho. Tá. Mas e se você fizer o ponto mesmo? Eu só tenho exemplo bom, né? É só dou exceção como exemplo. Vamos substituir o número 1, então, por um número 2. Ó, substituiu. Só que vocês podem ver que ele só substitui a primeira ocorrência de cada linha. Ó, aqui tem outro 1 e ele não substituiu. Pra gente fazer isso de forma global, ou seja, substituir todas as ocorrências, depois de identificar a opção que vai rodar, o caractere que vai encontrar e o caractere pelo qual vai substituir, e fechar, a gente coloca um G pra falar que é global. E daí ele substitui todos os uns. Mas a sintaxe básica, sem contar aquelas exceções que eu mostrei, é basicamente isso. S para substituir, uma barra, caractere que quer encontrar, outra barra, caractere pelo qual quer substituir, outra barra. E deu uma travadona aqui, né? Será que ele deu erro porque já tinha criado os arquivos ou alguma coisa assim? Talvez. Não conseguiu Vamos substituir. tentar fazer de novo. Deixa eu dar um RMRF do 10 todos. Running ping sweep. E enquanto isso, vou mostrar pra vocês como que funciona a minha ferramenta. Ficou boa essa ferramenta, hein? Tá ficando boa. Ainda não tá boa. Vai fazer mais o que pra... Ah, eu já fiz até um quadro no Trello. botar umas portas que tivesse rodando SSH agora pra logar automaticamente. Tá, olha só. Depois eu vou mostrar o meu quadro no Trello. O Automap, pra baixar ele, é só dar um git clone naquele link que eu coloquei ali no chat, no repositório do Automap. Tá, pelo menos não deu erro ali. Tá. E daí tá aqui, essa pasta que ele vai baixar. O que tem nessa pasta? Tá, o readme só tem as instruções, a licença é só algo dizendo que caso que é livre para reutilizar em outros projetos, só precisa colocar uma referência ali falando que foi daqui, né? E a gente tem uma word list de diretórios, para que a gente consiga fazer a enumeração de diretórios se a gente encontrar algum serviço rodando, algum serviço de HTTP ou HTTPS rodando na máquina que a gente for escanear, ou nas máquinas. Essa ferramenta, ela utiliza, principalmente, ela utiliza duas outras ferramentas, que é o Nmap, que é o Nmap, que a gente está usando durante o encontro inteiro de hoje, e também o GoBuster, que o GoBuster é utilizado para fazer essa enumeração de diretórios. E a gente escolheu o GoBuster primeiro porque ele roda diretamente no terminal, diferente do Gearbuster, que é por interface gráfica, e também porque ele tem uma customização bem interessante. Além de ter opções de enumerar DNS, com DNS, por exemplo, a gente consegue mexer no nível de verbosidade, deixar ele com um output quiet, que é o contrário do verboso, mostrar o progresso ou não mostrar o progresso, aumentar ou diminuir o número de threads que ele vai rodar, e por padrão essa ferramenta roda com 100 threads. Tá. E a gente tem dois scripts. Primeiramente, o de instalação.
Esse script de instalação, ele verifica se todas as ferramentas já estão instaladas. Então, se eu der, por exemplo, não vou fazer isso porque tá rodando um Nmap aqui, né? Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar minha WSL. Acho que eu tenho o Automap aqui. Deixa eu dar um git pull para atualizar do GitHub. Already up to date. Tá, se eu der um install aqui, e ele não interpreta emoji, aparentemente, ele pega que é alguma coisa. Provavelmente ele pegou que não tem nenhuma instalada, realmente não tem. E daí ele pergunta se quer instalar ou não as ferramentas necessárias. Nesse caso eu vou colocar não, porque na WSL não... Pelo menos o Go e o GoBuster não rodaram muito bem na WSL. Mas se colocar sim, ele vai primeiramente instalar o Nmap, depois instalar a última versão do Go e depois, por fim, o GoBuster. E daí já está liberado para usar o Automap. E o Automap como que funciona? Ele já tem aqui uma instrução de como que é utilizável e basicamente a gente especifica o modo que a gente quer rodar ele. Nesse caso, se for uma rede, a gente coloca a rede e a máscara e especifica o word list, que pode ser o word list que ele vem por padrão, que é essa directories que eu tinha mostrado. Beleza. Isso aqui pode mudar, provavelmente vai ser implementado para trabalhar com argumentos ou com um arquivo de configurações ou até um modo interativo. Mas por enquanto esse é o modo de uso dele. E para utilizar ele, a gente faz um automap, passa o modo. Então nesse caso vamos... No fim a gente entrar no tryhack e não entramos, né? Vamos ligar uma máquina aqui. Pois é. Se bem que vamos escanear o AVM mesmo. .023, que é mais rápido. Então nesse caso a gente quer escanear um host, que o IP é 192.168.0... Qual que era? 23? Acho que era, né? Aham. E especifica o word list. Para não demorar muito, eu vou colocar uma word list menor que essa, porque essa word list é bem grande. Então a word list no caso está em user share. No word lists ele já tem algumas, mas ultimamente estou usando bastante os seclists, que tem no GitHub para quem quiser baixar. O seclists é um conjunto de word lists para diversos fins, tanto para enumeração de diretórios, extensões, senhas comuns, usuários comuns, tem muita lista lá. E é uma das referências de repositório de word list no GitHub. E pessoalmente eu tenho usado o Discovery Web Content Heft Small Directories.txt. Beleza. Daí a gente passou isso pro Automap. Eu errei minha senha aqui. Depois que a gente passa pro Automap, ele vai começar a escanear da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Até deu uma travada e a gente tem que descobrir por que depois. Provavelmente porque não tem nenhuma ativa. Tá, e provavelmente não pegou nenhuma porta aberta. Não pegou nenhuma porta aberta. Vamos ver. 0,90 eu acho que tá... 0,1 mesmo. Daí ele começa a fazer o scan de todas as portas, um scan rápido de todas as portas. Um trabalhão eu fiz pra ser uma cor aleatória o banner cada vez. Foi muito legal. Me empolguei com o back. Que nem o Metasploit que fica mudando. Isso. Daí ele roda um scan rápido e coloca também, além das portas abertas, qual o serviço que roda por padrão nelas. E daí ele começa a fazer uma enumeração completa nessas portas, que é com a opção "-a" e "-sv" do Nmap. E
depois de rodar o scan completo, ele, para não imprimir de novo, ele já atualiza aqui qual o serviço que realmente está rodando e também a versão dele. Então nesse caso já atualizou e tinha serviços padrões mesmo. Aqui vocês podem ver que ele pegou a porta 80, a porta 443 e a porta 21515 que tem rodando HTTP. Então HTTP, HTTPS e HTTP-ON. Tá bom. E com isso ele salva os resultados do scan completo e começa a enumerar os diretórios dessas portas que estão rodando HTTP. E daí já mostra aqui. E o status que cada um retorna. E é basicamente isso por enquanto. Tá criando forma. Tá, e por que isso aqui não tá dando certo? Vamos fazer assim. Precisava de uma rede, né? Vamos colocar a nossa mesmo. 21.8.0.0/24. Descobri hoje que o Kaspersky Total Security tem firewall integrado e dá pra customizar as regras. Ué, Legal, não sabia dessa. sabia também. Eu pegava um por fora, assim. Tá, teoricamente tem que dar certo agora, né? Como tem esse conectado? Estão roubando o Wi-Fi. A gente colocou pra dar cat, não, né? Nas Ah, portas? é por isso que tá dando... Não. Tá, mas na teoria não é pra demorar muito, pelo menos pra esse host. O automap não demorou. The hacking... Como é que era o nome? Scan, né? Ah, mas era pra ele tentar isso aqui, pelo menos quando ele acabasse, né? Ah, não, ele já fez. Ah, Ah, a gente não deu cat. Tá. ah, 926801. Vamos ver. A gente colocar scan result. Isso aí, ó. Boa. Tá, beleza, já deu certo. Tá, então a gente já testou aqui, tudo certinho. Fazendo ping sweep, escaneando todas as portas, concatenando elas e escaneando os serviços que estão rodando em cada uma. Vou parar o scan aqui. Então tá. O conteúdo de hoje era isso, então pessoal, era esse conteúdo. Quis dar um pouco de bash aí pra gente conseguir automatizar. E dentro da segurança é extremamente importante. Na verdade, na maior parte das áreas está se tornando importante saber pelo menos ter um conhecimento básico de programação, principalmente para a gente conseguir automatizar tarefas e caso a gente não faça esse processo, a gente vai ter que fazer tudo manualmente e acaba sendo um tempo muito desperdiçado, né? Porque a gente pode gastar um tempinho a mais para construir uma ferramenta que automatize todos esses processos e que nos poupe tempo cada vez que for realizar esse processo. Espero que tenham gostado e semana que vem tem mais. E para quem não é do clube ainda e quer se inscrever, vou deixar o link. Vou deixar, na verdade, o Linktree do clube aqui na descrição. Na descrição não, no chat. Lá vocês encontram tanto o link aqui da Twitch, como também o link pro formulário de inscrição no clube. E vamos só. E é isso aí. Muito obrigado aí, pessoal. Até semana que vem.
Não subestime o Excel é muito importante também, hein? Não deixa de ser uma linguagem de programação, né, dentro do Excel. É verdade. Excel, principalmente pra... Bom, tem pra muita coisa, né? Mas finanças, investimentos, muita coisa com o Excel, a automatização com o Excel é extremamente útil. Bom, até semana que vem, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Muito obrigado pela companhia.